Você já percebeu que os aviões de hoje são praticamente os mesmos de décadas atrás? Enquanto a tecnologia avança a passos largos com carros elétricos, foguetes reutilizáveis e inteligência artificial revolucionando o mundo, os aviões comerciais parecem ter parado no tempo. Mas por quê? Porque ainda viajamos na mesma velocidade de 40 anos atrás. Porque o Concorde, um avião supersônico comercial, foi extinto ao invés de evoluir. E será que estamos prestes a ver uma nova revolução nos céus? Se essas perguntas despertam a sua curiosidade, prepare-se, porque o que vamos revelar neste vídeo vai mudar completamente sua visão sobre a aviação. E antes de começarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de aprender como ganhar em dólar no conforto da sua casa? Se a resposta for sim, então fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar como você pode aproveitar essa oportunidade. Agora, bora decolar nessa jornada. Você já parou para pensar que, apesar de todas as mudanças tecnológicas ao nosso redor, os aviões comerciais parecem não ter evoluído quase nada nas últimas décadas? Dê uma olhada em um Boeing 747 dos anos 70 e compare com o modelo moderno. À primeira vista, eles parecem praticamente idênticos. Mas como isso é possível? Se olharmos para outras áreas da tecnologia, tudo avançou a passos largos. Os celulares que usamos hoje são milhares de vezes mais potentes do que aqueles da década de 90. Os carros estão cada vez mais elétricos, inteligentes e até autônomos. Computadores que antes ocupavam salas inteiras agora cabem no nosso bolso. Mas os aviões? Eles parecem ter parado no tempo. A pergunta que fica é: será que isso aconteceu porque os aviões já atingiram o seu limite tecnológico? Será que não há mais como melhorar o desempenho dessas máquinas? Ou será que existe um motivo maior que está impedindo a inovação nesse setor? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar como a aviação evoluiu até aqui. Se voltarmos para os anos 50 e 60, veremos que essa foi a era de ouro da aviação comercial. Durante esse período, os aviões estavam evoluindo rapidamente. Novas tecnologias surgiam quase todos os anos, tornando os voos cada vez mais rápidos, eficientes e acessíveis. Foi nessa época que surgiram os primeiros jatos comerciais, que substituíram os antigos aviões a hélice e revolucionaram as viagens aéreas. Em questão de anos, o tempo de voo entre continentes foi drasticamente reduzido, e voar se tornou cada vez mais comum para as pessoas. Mas algo curioso aconteceu a partir dos anos 80. A inovação começou a desacelerar. Enquanto no passado novos modelos revolucionários surgiam a cada década, nos últimos 40 anos vimos apenas pequenas melhorias em eficiência e conforto. Os aviões continuam praticamente os mesmos em design, velocidade e funcionamento. E não é porque não tentaram inovar. Houve tentativas ousadas, como o Concorde, um avião supersônico capaz de cruzar o Atlântico em menos de 3 horas. Só que, como sabemos, o Concorde não deu certo. Os custos operacionais eram absurdamente altos, os bilhetes eram caríssimos e o barulho gerado pela quebra da barreira do som fez com que seu uso fosse extremamente limitado. O projeto foi cancelado e, desde então, a ideia de voos comerciais supersônicos praticamente desapareceu. Mas será que foi só isso? Será que o problema era apenas o alto custo de operação e as dificuldades técnicas? Ou será que havia algo maior por trás? Para as grandes fabricantes de aeronaves, como a Boeing e a Airbus, inovar demais pode ser um problema. Criar um avião completamente novo exige bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, toda vez que um novo modelo de avião é lançado, as companhias aéreas precisam treinar pilotos, adaptar aeroportos e investir em novos equipamentos. Isso torna a mudança algo extremamente caro e arriscado. Dessa forma, manter os mesmos modelos por décadas acaba sendo muito mais lucrativo. Um Boeing 737 de hoje é basicamente uma versão modernizada do mesmo modelo que voava nos anos 60. Isso significa que as companhias aéreas podem continuar usando o mesmo treinamento para pilotos e as mesmas peças para manutenção, reduzindo custos ao máximo. É um modelo de negócios que beneficia as grandes empresas, mas que acaba impedindo uma evolução mais rápida da aviação. Além disso, há outro fator que precisa ser levado em consideração: o consumo de combustível. Aviões mais rápidos consomem muito mais combustível, e isso se torna um problema enorme para as companhias aéreas. O Concorde, por exemplo, consumia cerca de 4 vezes mais combustível por passageiro do que um avião comercial comum. Isso tornava suas passagens absurdamente caras e seu uso pouco viável. Hoje, com a crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por redução de emissões de carbono, a tendência é criar aviões cada vez mais eficientes, e não necessariamente mais rápidos. Mas será que a aviação vai continuar assim para sempre? Será que estamos presos a um ciclo onde as companhias aéreas e fabricantes preferem manter tudo do jeito que está em vez de buscar inovação real? Ou será que existe uma nova revolução chegando? Imagine um avião comercial capaz de cruzar o Oceano Atlântico em menos de 3 horas. Um voo que ligava Nova York a Londres no tempo que você leva para assistir a um filme. Isso não é ficção científica. Isso já existiu. E não foi há tanto tempo assim. O nome dele
Concorde. O Concorde foi um dos maiores feitos da engenharia aeronáutica. Um avião supersônico comercial que operou entre 1976 e 2003. Ele era capaz de atingir velocidades de até 2.180 km por hora, ou seja, mais que o dobro da velocidade do som. Para se ter uma ideia, um avião comercial comum, como um Boeing 747, voa aproximadamente 900 km por hora. O Concorde fazia isso com facilidade, voando quase 3 vezes mais rápido. Mas se esse avião era tão avançado, tão revolucionário e tão impressionante, por que ele foi retirado de operação? Porque, ao invés de evoluir, ele simplesmente desapareceu. A resposta para isso envolve uma combinação de fatores: custos altíssimos, limitações operacionais e até um trágico acidente que marcou sua história. Vamos começar pelo maior problema do Concorde: o custo operacional. Diferente dos aviões comerciais convencionais, o Concorde consumia uma quantidade absurda de combustível. Para manter sua velocidade supersônica, ele precisava de motores extremamente potentes, que gastavam muito mais querosene do que qualquer outro avião. E como resultado, as passagens para viajar nele eram inacessíveis para a maioria das pessoas. Uma passagem de ida e volta entre Nova York e Londres podia custar mais de $12.000, algo que apenas milionários e grandes executivos podiam pagar. Outro problema era o barulho. Como o Concorde ultrapassava a barreira do som, ele criava um boom sônico, um estrondo tão forte que podia quebrar janelas e assustar pessoas em terra firme. Por causa disso, seu voo era limitado a rotas sobre o oceano, onde o barulho não afetava áreas habitadas. Isso reduzia muito a quantidade de destinos que ele poderia atender, tornando o modelo de negócios ainda menos viável. Além disso, o próprio design do Concorde trazia desafios. Ele era menor do que os aviões convencionais, carregando apenas 100 passageiros, enquanto um Boeing 747, por exemplo, pode levar mais de 400 passageiros. Isso significa que ele transportava menos pessoas e ainda gastava mais combustível. Para as companhias aéreas, isso tornava o Concorde um péssimo negócio. Mesmo com todos esses desafios, o Concorde ainda era um ícone da aviação. Era um símbolo de luxo, inovação e status. Quem viajava nele fazia parte de uma elite privilegiada. Só que tudo mudou no dia 25 de julho de 2000. Naquele dia, o voo Air France 4590, um Concorde que decolava de Paris com destino a Nova York, sofreu um acidente catastrófico. Durante a decolagem, um pedaço de metal que havia caído de outro avião na pista perfurou um dos pneus do Concorde. Isso causou uma sequência de eventos fatais. O pedaço de borracha destruída atingiu o tanque de combustível, causando um vazamento e uma explosão. Em poucos segundos, o avião pegou fogo e caiu, matando todas as 109 pessoas a bordo, além de mais 4 pessoas em solo. Esse acidente foi um golpe mortal para o Concorde. Ele já enfrentava dificuldades financeiras, e agora, com a confiança do público abalada, ficou ainda mais difícil justificar sua operação. A segurança foi questionada, os custos de manutenção aumentaram e, em 2003, as duas únicas companhias que ainda operavam Concorde, Air France e British Airways, decidiram aposentá-lo definitivamente. E assim, o sonho de viagens supersônicas comerciais morreu. Desde então, nenhum outro avião desse tipo foi colocado em operação. O Concorde, que representava o futuro da aviação, simplesmente desapareceu dos céus. Mas a pergunta que fica é: esse futuro foi cancelado para sempre? Ou será que estamos prestes a ver uma nova geração de aviões supersônicos surgindo? Será que voltaremos a voar em velocidades acima da do som? A resposta para isso pode estar mais próxima do que você imagina. Se pararmos para pensar, a aviação comercial tem tudo para ser um setor em constante evolução. Afinal, quanto mais rápido e eficiente for um avião, mais pessoas poderiam viajar pelo mundo, mais negócios poderiam ser fechados e mais acessível seria o transporte aéreo. Mas, na prática, não é isso que acontece. Pelo contrário, parece que há um bloqueio invisível impedindo que a tecnologia avance nessa área. E esse bloqueio tem um nome: interesses financeiros gigantescos. O setor aéreo é dominado por duas grandes fabricantes de aviões, Boeing e Airbus. Essas empresas são tão poderosas que praticamente não existe concorrência real. A Boeing, dos Estados Unidos, e a Airbus, da Europa, controlam quase todo o mercado global de aeronaves comerciais. E esse duopólio cria um problema enorme: falta de incentivo para inovação. Pense bem, se você tem apenas duas grandes empresas controlando o mercado inteiro, o que acontece? Elas competem entre si, mas até certo ponto. No final das contas, ambas têm o mesmo objetivo: manter seus lucros o mais alto possível, gastando o mínimo necessário em inovação. Isso significa que, em vez de arriscarem bilhões de dólares para desenvolver aeronaves revolucionárias, essas empresas preferem manter pequenas atualizações nos modelos já existentes. E isso é muito conveniente para as companhias aéreas. Vamos supor que uma fabricante decida lançar um avião completamente novo, com design revolucionário. O que acontece? As companhias aéreas precisariam treinar novamente todos os seus pilotos, adaptar aeroportos, investir em novos equipamentos e enfrentar um processo de certificação que pode levar anos.
Isso gera um custo gigantesco. Agora, se elas simplesmente continuarem comprando novas versões dos mesmos aviões que já usam há décadas, elas economizam bilhões. E esse é o motivo pelo qual um Boeing 737 de hoje é, essencialmente, o mesmo modelo lançado nos anos 60, só que com algumas atualizações tecnológicas. Ele tem novos motores, melhorias em eficiência, novos sistemas digitais, mas a essência do avião continua a mesma. Para as companhias aéreas, esse é o melhor dos mundos, um avião que os pilotos já conhecem, que usa peças padronizadas e que exige menos mudanças estruturais. Outro grande problema está no combustível. Aviões mais rápidos consomem muito mais combustível. O Concorde, por exemplo, gastava cerca de 4 vezes mais por passageiro do que um Boeing 747. Em uma época onde as empresas aéreas fazem de tudo para reduzir custos, qualquer ideia de aviões mais velozes vai contra os interesses financeiros da indústria. Além disso, há outro fator que pesa muito: a pressão por sustentabilidade. Nos últimos anos, governos do mundo todo têm criado regras rígidas sobre emissões de carbono. Aviões que consomem mais combustível poluem mais, e isso coloca as empresas sob um olhar crítico. O foco da aviação comercial agora é a eficiência, e não a velocidade. As companhias preferem investir em aeronaves que gastam menos combustível e geram menos impacto ambiental, ao invés de criar aviões supersônicos que consumiriam muito mais. Mas talvez o aspecto mais preocupante do lado obscuro da aviação esteja na relação entre as fabricantes de aviões e as agências reguladoras. O caso mais recente e chocante disso envolve o Boeing 737 Máximo. Em 2018 e 2019, 2 acidentes fatais envolvendo esse modelo resultaram na morte de 346 pessoas. As investigações revelaram que a Boeing escondeu falhas graves no sistema de controle da aeronave, e que a certificação do avião pela FAA, a Agência de Aviação dos Estados Unidos, foi feita de forma apressada e cheia de conflitos de interesse. O motivo? A Boeing queria lançar rapidamente uma versão atualizada do 737 para competir com a Airbus, mas sem gastar bilhões no desenvolvimento de um modelo realmente novo. O resultado foi um avião com um sistema falho, que os pilotos não estavam preparados para lidar, e que acabou causando 2 tragédias. Esse escândalo mostra o quanto o setor aéreo é movido por interesses financeiros, muitas vezes colocando o lucro acima da segurança e do avanço tecnológico. Enquanto as fabricantes controlam o mercado, as companhias aéreas buscam o máximo de economia e os reguladores nem sempre fazem seu trabalho da maneira mais rigorosa. Mas será que esse cenário vai continuar assim para sempre? Ou será que uma nova onda de inovação pode quebrar esse ciclo e trazer de volta a revolução que a aviação tanto precisa? Diante de tudo o que falamos até agora, uma pergunta inevitável surge: a aviação comercial continuará parada no tempo ou estamos prestes a ver uma nova revolução no transporte aéreo? Se olharmos para o passado, veremos que a aviação já passou por várias fases de crescimento e estagnação. No início do século XX, os primeiros aviões eram rudimentares e experimentais. Depois, vieram os aviões a hélice, seguidos pelos jatos comerciais, que dominaram o mercado a partir dos anos 50. Mas desde então, o ritmo de inovação diminuiu drasticamente. Os aviões ficaram mais eficientes, mais seguros, mas não ficaram mais rápidos nem mais revolucionários. Agora, no século XXI, novas tecnologias estão surgindo e prometem transformar a aviação como nunca antes. E essas inovações não vêm das grandes fabricantes tradicionais, mas de startups e novos players que estão apostando em conceitos completamente diferentes. Uma das tendências mais promissoras é a aviação elétrica. Empresas como a Aviation Aircraft e a Vertical Aerospace já estão desenvolvendo aeronaves totalmente elétricas que podem reduzir os custos operacionais em mais de 70%. Esses aviões são silenciosos, têm menor impacto ambiental e podem ser uma solução viável para voos regionais. O problema? A tecnologia de baterias ainda não permite que aviões elétricos façam voos de longa distância. Mas à medida que a capacidade das baterias melhora, a aviação elétrica pode se tornar uma realidade muito mais comum do que imaginamos. Outra grande aposta para o futuro são os aviões movidos a hidrogênio. Diferente dos aviões elétricos, que são limitados pela capacidade das baterias, os aviões a hidrogênio têm o potencial de substituir completamente os jatos convencionais sem perder alcance ou desempenho. A Airbus, por exemplo, já revelou protótipos de aviões movidos a hidrogênio que podem entrar em operação nas próximas décadas. O maior desafio aqui não é a tecnologia em si, mas a infraestrutura. Para que os aviões a hidrogênio se tornem viáveis, será necessário um investimento bilionário na criação de uma rede de abastecimento global, algo que pode levar muitos anos para ser implementado. Mas talvez o aspecto mais empolgante do futuro da aviação esteja nos novos aviões supersônicos e hipersônicos. Se o Concorde foi cancelado, isso significa que nunca mais veremos aviões comerciais voando acima da velocidade do som? Não necessariamente. Empresas como a Boom Supersonic e a Hermeus estão investindo pesado no desenvolvimento de novas aeronaves supersônicas que prometem resolver os problemas que levaram à queda do Concorde. A Boom Supersonic, por exemplo, já está testando o Overture, um avião que poderá voar a Mach 1.7, ou seja, quase o dobro da velocidade do som.
Diferente do Concorde, o Overture está sendo projetado para consumir menos combustível e ter um custo operacional muito menor. Além disso, novas tecnologias de redução de ruído podem minimizar o problema do estrondo sônico, permitindo que esses aviões operem em mais rotas ao redor do mundo. Se tudo correr como planejado, os primeiros voos comerciais do Overture podem acontecer já na próxima década. Mas se um avião supersônico já parece impressionante, imagine um avião hipersônico. Enquanto o Concorde voava a pouco mais de 2.000 km por hora, os aviões hipersônicos poderiam atingir velocidades superiores a 6.000 km por hora, reduzindo o tempo de viagem entre continentes para menos de 1 hora. Parece ficção científica, mas essa tecnologia já está sendo estudada. A SpaceX, de Elon Musk, por exemplo, acredita que no futuro poderemos usar foguetes reutilizáveis para viagens globais ultra-rápidas, onde um voo entre Nova York e Tóquio poderia levar menos de 30 minutos. Claro, esses projetos ainda estão longe de se tornarem realidade. Há desafios gigantescos a serem superados, desde o custo operacional até a segurança e a aceitação do público. Mas o fato de tantas empresas estarem investindo nesse setor mostra que o futuro da aviação pode ser muito diferente do que estamos acostumados. Além das mudanças tecnológicas, há um outro fator que pode transformar a aviação: as mudanças no modelo de negócios das companhias aéreas. Com a crescente popularização dos drones e táxis aéreos, impulsionados por empresas como a Joby Aviation e a Archer, é possível que no futuro os aviões convencionais percam parte do seu espaço para pequenas aeronaves elétricas capazes de fazer viagens curtas e rápidas dentro das cidades. Então, o que podemos esperar da aviação no futuro? A resposta depende de vários fatores: o avanço das baterias, a viabilidade do hidrogênio, a aceitação dos voos supersônicos e hipersônicos, além da capacidade das empresas e governos em investir nessas tecnologias. Mas uma coisa é certa: apesar da estagnação das últimas décadas, o setor aéreo está à beira de uma nova revolução. A pergunta que fica é: será que viveremos para ver essa revolução acontecer? Ou será que, mais uma vez, interesses financeiros e desafios regulatórios vão impedir que o futuro da aviação se torne realidade? Isso só o tempo dirá. A aviação parou no tempo, mas isso não significa que será para sempre. Os próximos anos podem trazer mudanças drásticas, e quando isso acontecer, o mundo inteiro sentirá o impacto. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que os aviões devem continuar como estão ou deveriam evoluir? Comenta aqui embaixo. E lembra que no início do vídeo eu falei sobre como ganhar em dólar no conforto da sua casa? Pois bem, eu preparei um conteúdo especial para quem quer aprender mais sobre isso. Se você quiser saber como aproveitar essa oportunidade, basta clicar no link na descrição ou no comentário fixado. Agora, se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Muito obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.